começar por 2019, então, né? Em dezembro de 2019, os primeiros casos do SARS-CoV-2, que é como é conhecido o vírus que causa, né, a Covid, eles foram detectados em Wuhan, na China, e subsequentemente a doença chegou na Europa, né, tendo um epicentro principalmente na Itália no início, e no dia 16 de março de 2020, ela oficialmente chegou no Brasil, né? A gente teve aí fechamentos, lockdowns generalizados naquele março, né? Na segunda quinzena de março do ano passado, e desde então a gente passou por altos e baixos, chegamos a um ponto em que a gente teve até um controle relativo da pandemia, mas o fato é que agora com essa mutação que ocorreu ali em Manaus, a gente está enfrentando aí o período mais grave da pandemia aqui no Brasil desde que ela chegou aqui em março de 2020. O coronavírus, na verdade, ele tem, se reconhece hoje 3 cepas diferentes, né, ou 3 variações. Então, uma no Reino Unido, uma na África do Sul e uma no Brasil. A do Brasil chama P1 e ela tem um potencial que se acredita ser 3 vezes mais contaminante e mais agressivo em relação às outras. Então, por isso que nós identificamos que acelerou a pandemia nas últimas semanas, na verdade, né? O que é importante entender se gera muito sentimento de culpa, quem é o culpado, por que fez, mas a gente vive hoje um fenômeno da natureza, quer dizer, é uma onda viral, né? A gente tem que entender que a gente luta contra um fenômeno da natureza. Então, o comportamento fundamental é barreira, né? É ter hábito de higiene, usar máscara, ter barreira e evitar se contaminar para evitar que esses casos cheguem mais graves ao hospital. Falando com médicos, colegas, eu acho que o médico que mais entende coronavírus hoje que a gente conhece é o intensivista. Seguido muito de perto dos médicos emergencistas, pneumos, infectos, eu acho que tem muitas áreas envolvidas e todos eles são unânimes em dizer que a gente está nesse momento, né, março de 2021, com as UTIs lotadas de verdade e com um sistema de emergência também lotado, né? A gente tem uma onda forte de contaminação nesse momento e é uma preocupação também que o sistema de saúde lotado com coronavírus em fase avançada também ele tem dificuldade de atender outros casos médicos de urgência. Então, eu acredito que esse é a grande questão que nós precisamos entender. Essa é a leitura, é entender o colapso do sistema de saúde nesse sentido. Bom, eu acho que para a gente abordar essa questão, a gente tem que olhar para um trabalho muito legal que foi feito pela Fiocruz de Manaus, que é o primeiro trabalho no mundo que avalia a efetividade ou não dessas medidas de restrição, do uso de máscaras, do isolamento social, do distanciamento, em relação a essa nova cepa do vírus que é muito mais agressiva e muito mais transmissível, principalmente, do que as cepas anteriores. E o que se observa? Se observa que quanto mais efetivas são essas medidas, mais rápido é o declínio do número de casos e o retorno à normalidade. O que a gente acredita? A gente acredita que por as características da nossa região aqui, por a gente ter uma melhor condição de saneamento, melhores condições educacionais e principalmente melhor adesão às políticas de isolamento, de restrição de circulação e de engajamento nas medidas preventivas, a gente acha que Canela e Gramado, fazendo a coisa certa, vão ter um retorno à normalidade ainda mais rápido do que houve em Manaus, o que vai poder trazer as pessoas de volta para cá, a circulação, a atividade comercial, a atividade hoteleira e a atividade turística que a gente vive. A questão que eu acho que já é saturada, na verdade, é a questão de falar em máscara, isolamento e higienização das mãos. Mas eu acho que tem alguns detalhes que é importante a gente lembrar, porque na prática ainda se observa um comportamento de não fazer um uso total, né, das barreiras. Então, máscara, por exemplo, a gente sempre pede para prestar atenção que o nariz e a boca têm que estar cobertos pela máscara. E o uso de máscara é importante em várias situações de cotidiano, como, por exemplo, quando se recebe um entregador em casa, quando tem alguém para executar um serviço doméstico, algo dentro da casa, qualquer tipo de contato, né? Vai fazer uma corrida, vai passar por uma área que potencialmente tenha pessoas, tem que usar máscara. Qualquer tipo de contato que vá se fazer, mesmo dentro do carro, eu recomendo usar máscara, né?
Pessoas que já foram contaminadas também, que às vezes argumentam dizendo que eu já tive e não tem problema, é importante que usem ainda a máscara, porque se acredita que as novas cepas possam ser recontaminantes. Então, é importante ainda manter as barreiras de uma maneira muito disciplinada para evitar o contágio e a disseminação do vírus. Nosso objetivo e nossa mensagem aqui principal é dizer que quanto mais eficientes, quanto mais eficazes nós formos neste momento nas medidas de combate ao vírus, antes nós vamos ter a capacidade de retomar a normalidade, antes nós vamos ter a capacidade de trazer de volta o turista para a nossa cidade, de reabrir o comércio, de reabrir os estabelecimentos hoteleiros, de tornar a nossa cidade movimentada e ocupada pelo turista novamente. Então, vamos tentar fazer um esforço extra agora para quando chegar a Páscoa a gente poder estar de braços abertos aí para receber o nosso turista e para fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é receber, ser hospitaleiro e encantar as pessoas.